Quais são os melhores cursos tecnológicos para você cursar em 2025? Aqueles que estão em alta, aqueles que podem crescer, os que não vão mudar nada e os que perderam espaço. Nesse vídeo nós vamos elencar em um tier list os cursos tecnológicos para você decidir se vale ou não vale a pena e também saber quais estão em altas, os melhores cursos técnicos para 2025. Então vamos lá, sem enrolação, vamos direto ao ponto aqui no nosso tier list. Primeiramente, vamos começar com um que com certeza você já deve concordar comigo, que está em alta, que é o análise e desenvolvimento de sistemas. Basicamente, esse cara trabalha com programação, desenvolvimento de sites. É uma área que tem muita demanda profissional, porque a gente sabe da ascensão da tecnologia, a ascensão da internet, e ele trabalha diretamente com tudo isso. Além disso, ele pode atuar, ele pode conseguir concurso público de ensino superior e também pode ganhar muito dinheiro, dependendo com o que você vai trabalhar. Até mesmo, por exemplo, pode morar no Brasil e trabalhar para empresas de fora do Brasil e ganhar em dólar. Então, ele pode ganhar ainda mais. Por isso que eu considero ele aqui no em alta. Um outro que eu acho que está muito em alta e vale muito a pena você cursar é o curso de logística. Primeiramente porque o Brasil é um país que atua muito na questão do comércio exterior, tanto na questão de venda, ou seja, a exportação, quanto na questão de importação. E esses dois segmentos, entre aspas, eles precisam de muitos profissionais de logística, mas não apenas isso. Toda a logística interna das transportadoras no Brasil, das empresas de comércio, dos atacados, precisam de muitos profissionais de logística para otimizar os trajetos, para conseguir aumentar a lucratividade e as despesas. Então, esse profissional ele é extremamente valorizado, ele pode, em alguns casos, ser substituído por engenheiro de produção, mas eu considero, assim, um profissional dentro dos cursos tecnológicos muito importante, então vale muito a pena você cursar ele. Um que eu vou colocar aqui que perdeu espaço é o curso tecnológico de gestão ambiental. Por que ele perdeu espaço? Basicamente porque ele pode, em muitos casos, ser substituído pelo engenheiro ambiental. Como a gente teve um grande crescimento da engenharia no Brasil, muitas pessoas fizeram essa faculdade, consequentemente, as pessoas acabam não conseguindo trabalhar todo mundo como engenheiro, então alguns partem para cargos, no caso funções, um pouco mais abaixo. E aí entra o profissional de gestão ambiental perder espaço, até mesmo porque a dificuldade, muitas pessoas comentam que o nível de dificuldade entre os dois cursos não é tão diferente. A única diferença é que a engenharia ambiental tem cálculo, tem mais cálculo, mais física e assim por diante. Então, por isso, a gente coloca o de gestão ambiental aqui em perder espaço, principalmente por conta dessa concorrência com a engenharia ambiental. Um que eu acho que pode crescer muito é o gestão de TI, no caso, gestão da tecnologia da informação. Por que eu não coloco ele no está em alta? Porque por mais que ele seja um curso importante e que ele pode ter um crescimento, ele está no pode crescer porque a área é muito boa e a área paga muito bem. Tudo aquilo que a gente apontou lá do análise e desenvolvimento de sistemas. Só que o que pega contra ele aqui é justamente a concorrência com outros profissionais. Por exemplo, se a pessoa é formada em engenharia de software, em engenharia de computação, ela também tem, durante a graduação, muitas matérias de gestão. Então, ela vai ter a possibilidade de substituir o profissional de gestão de TI, que vai apenas fazer a faculdade de gestão de TI. Então, esse aqui é um grande ponto para não colocar ele no está em alta, porque a área é muito boa, é uma área que está crescendo e é uma área que paga muito bem. Por isso que a gente coloca ele aqui pela área, é mais pela área do que pelo curso em si. Dando sequência, um que eu coloco aqui que pode crescer também é a tecnologia em alimentos. Por quê? O Brasil é um grande produtor de alimentos, é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, tem muitas indústrias alimentícias e isso vem crescendo cada vez mais. E o que isso resulta? Nós temos uma grande demanda por profissionais que atuam com a tecnologia de alimentos, principalmente naquilo que tange a qualidade e as análises. Nesse contexto, tem muita demanda. Obviamente que vai depender muito de cada região, até por isso que eu não coloco ele aqui direto no está em alta. Vai depender muito da região que você trabalha, que você está buscando. Por exemplo, se você é uma região que nem o oeste do Paraná, que é muito forte na indústria alimentícia, oeste de Santa Catarina,
Catarina e alguns outros estados, até mesmo no interior de São Paulo, interior de Minas, ali você vai encontrar muita demanda por esse profissional, porque o Brasil vem crescendo cada vez mais, o Brasil tem um crescimento muito grande da produção alimentícia, e isso traz cada vez mais demanda para esse profissional, por isso que a gente coloca ele aqui no Pode Crescer. Um que eu coloco assim que não vai mudar muita coisa, e eu coloco ele quase no perder o espaço, é o segurança do trabalho. Por que a gente coloca o segurança do trabalho aqui não muda? Porque assim, o curso tecnológico, segurança do trabalho, ele é, digamos assim, não é que ele é inútil, mas ele tem um grande problema, porque quando a gente tem o setor de segurança do trabalho dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, a gente precisa do engenheiro de segurança do trabalho, do técnico em segurança do trabalho e do médico em segurança do trabalho, principalmente esses três que são os regulamentados, digamos assim. O tecnológico em segurança do trabalho, as empresas não são obrigadas a ter. Então, nisso, ele acaba perdendo em atribuição para o curso técnico e também para a engenharia. Nesse contexto, ele não tem muito espaço, assim, ele não tem muito onde crescer. E também a gente não coloca ele no perder o espaço, porque é uma área, assim, muito valorizada e é essencial. As empresas são obrigadas a ter um setor de segurança do trabalho, principalmente para empresas de grande porte, tratando disso. Então, por isso, a gente coloca ele aqui no não muda. Se ele tivesse atribuições, a gente poderia colocar no pode crescer. Mas como ele perde ali para o técnico de segurança do trabalho, a gente coloca ele aqui no não muda. Mas é uma área muito forte e as empresas são obrigadas por lei a ter um setor. Outro que eu acho que está em alta e que pode crescer ainda mais é o de fabricação mecânica, principalmente na questão de fabricação mecânica para indústrias, indústria alimentícia, que vem crescendo muito, e também para o setor agro, nas máquinas de grande porte. Tem muita demanda por esse profissional, além de tantos outros setores aqui, tantas outras atribuições e opções de trabalho que se a gente fosse listar aqui, a gente ia ficar até amanhã falando. Mas é um profissional assim, tem muita demanda e o principal ponto aqui é a falta de mão de obra. Eu até comentei em outro vídeo a respeito do técnico de manutenção mecânica, da grande falta de profissionais e que por isso aqueles que são mais especializados podem ganhar muito dinheiro. E aqui o fabricação mecânica também entra nesse contexto. Tem pouca oferta de trabalhadores, tem pouca oferta de pessoas que querem trabalhar com isso. Consequentemente, nós temos muita procura, muita demanda e poucos profissionais trabalhando. Logo, a demanda cresce cada vez mais e a remuneração também. Por isso que eu coloco ele aqui no está em alta. Um que eu vou colocar aqui também no não muda é o tecnológico em radiologia. Por que ele está aqui no não muda? Principalmente porque alguns anos atrás, esse curso assim teve um grande boom com o crescimento da tecnologia, com o crescimento das tecnologias para exames e a falta de mão de obra. Esse curso ali durante os anos 2010, 2014, 2013, ele teve um grande boom de pessoas se qualificando no tecnológico em radiologia. Por conta disso, o mercado está muito competitivo e não tem mais tanta demanda, porque não é algo assim que você precisa de uma grande quantidade de profissionais. Por exemplo, é diferente, por exemplo, de um eletricista. Eletricista, você precisa de um volume muito alto de profissionais, se você tratar dentro de uma indústria. O tecnológico em radiologia, às vezes ali uns 3, 4 já quebra o galho suficientemente. Então, por isso, como não tem um crescimento na demanda, nós temos muita oferta de profissionais, por mais que seja uma área muito importante e que muitas pessoas conseguem ter uma remuneração muito alta, a gente coloca ele aqui no não muda, tá? Mas não é que ele é ruim, ele só vai ter o seu mercado mantido e não vai ter grandes alterações. Um outro que eu vou considerar aqui no não muda é o de gastronomia, tecnológico em gastronomia, até porque a gente não tem nenhum grande motivo para ele crescer ainda mais. Na verdade, a gente poderia até fazer um apontamento com a possibilidade do setor de crescer, né? O setor gastronômico, visto que a gente tem crises financeiras. Então, quando a gente tem uma crise financeira, o que acontece? As pessoas param de gastar tanto em coisas não essenciais. Eles vão dar preferência para aquilo que é mais essencial. Então, a gente poderia utilizar esse argumento para dizer que o setor da gastronomia vai decair e, com isso, ele vai perder espaço e ele pode aqui ficar aqui no nosso último ranking. Mas desconsiderando tanto quanto esse argumento, pensando que as pessoas vão continuar gastando pelo menos um pouco, não numa proporção tão grande, mas vão continuar gastando um pouco, a gente pode considerar ele aqui que não vai mudar muita coisa. Tá? Crescer, eu não acredito, tá? Em alta, muito menos. Então, a gente considera ele aqui no não muda. Dando sequência, um outro que eu acho que pode crescer é os sistemas elétricos. Aqui, ele só não fica no está em alta por conta de um ponto principal, que é a concorrência com o técnico
técnico em eletrotécnica, o técnico em eletrônica e o técnico em eletroeletrônica. Por conta dessa concorrência, ele não entra aqui. Mas como é um setor assim muito importante e que a gente vê uma grande expansão, um aumento da tecnologia dentro da área da elétrica, esse profissional ele tem muita demanda e é um setor que vem crescendo muito. No caso, ele atua em um setor que vem crescendo muito. Por consequência, ele vai encontrar muitas oportunidades de trabalho e pode assim crescer profissionalmente. Então a área é muito boa. Se a gente pegar, por exemplo, as linhas de transmissão, as subestações, elas nos últimos anos têm passado por uma renovação da sua tecnologia e nisso tem muita demanda dos trabalhadores. Por exemplo, aqui no estado do Paraná, todas as residências, os prédios, foi trocado o aparelho de medição por um aparelho mais tecnológico, permite a leitura à distância. Isso mostra o investimento desse setor, que é um dos mais importantes, até porque se a gente não tem energia, a gente não tem hospital, a gente não tem escola, a gente não tem indústria, então a energia é essencial aí no nosso trabalho. A automação industrial vai na mesma linha aqui dos sistemas elétricos, cresceu muito, na verdade, ali durante os anos 2010, início dos anos 2020, só que aqui ele tem a concorrência do engenheiro de controle e automação e também do técnico em automação. Por isso que a gente não coloca ele no está em alta, mas também é uma área muito importante, porque as indústrias, como a gente tem uma grande falta de mão de obra para, por exemplo, executar alguns trabalhos mecânicos, existe uma grande necessidade da automação dos processos para a indústria continuar funcionando. Por exemplo, o RH de uma indústria grande está a todo momento contratando gente, porque entra gente, sai gente, entra gente, sai gente, e isso acaba tendo um grande déficit de profissionais. Para a indústria não ter problema nesse tipo de situação, o que eles fazem? Investem muito em automação justamente para conseguir manter a produção a todo vapor. Então, esse profissional ele tem muita demanda. Ele só não entra aqui no está em alta justamente por causa da concorrência, mas ele mesmo assim tem muita demanda e tem muito dinheiro envolvido. O engenheiro de controle de automação, por exemplo, é um dos engenheiros dentro da indústria que mais ganha dinheiro. Então, quem trabalha junto aqui na área da automação, com certeza também pode ter ótimas remunerações. Outro que eu considero assim que não pode crescer, que também não entra aqui no está em alta por causa da concorrência com o técnico e com o engenheiro, é o eletrônica industrial. É o profissional que vai se concentrar em aprender aí a parte de eletrônica da indústria. Então, por exemplo, as máquinas de automação têm parte de eletrônica. Dificilmente o engenheiro de controle de automação vai trabalhar com a parte de manutenção da placa. Quem faz manutenção de placa geralmente é o profissional de eletrônica. O engenheiro ele se concentra mais no processo com modo geral e na programação dos controladores lógicos programáveis, os famosos CLPs. O profissional de eletrônica, ele que vai resolver os problemas da parte eletrônica. Então, por exemplo, uma máquina de automação, uma esteira, estragou a placa. Quem vai lá pegar a placa e realizar a manutenção, trocar os dispositivos, é o profissional de eletrônica. Então ele também tem muita demanda, porque hoje em dia uma geladeira tem um monte de eletrônica, o computador tem um monte de eletrônica. Então agora tu imagina na indústria que está cheio de tecnologia. Logo tem muita demanda por esse profissional e as indústrias têm crescido muito, principalmente a indústria alimentícia. Logo ele tem muita demanda, só que ele não entra aqui no está em alta, principalmente como essa aqui, pela concorrência com o engenheiro de eletrônica e também com o técnico em eletrônica. Dando sequência aqui, um que eu acho que pode crescer muito, tá? Que as pessoas não estão dando muita moral, mas que pode crescer muito, é o profissional de comércio exterior, que entra bem naquela mesma linha de raciocínio do profissional de logística. O Brasil é um grande player mundial no comércio exterior, tanto na exportação de insumos, de alimentos, de matéria-prima e também na importação de tecnologias, de alimentos e de várias outras coisas. Só que para realizar todos esses processos, não é simplesmente a pessoa pensar em trazer as coisas que elas vão surgir para cá. É necessário de toda uma negociação, uma logística, todo um processo burocrático para realizar a importação ou a exportação. E nisso entram os profissionais de comércio exterior. Por isso é uma área assim que está muito em alta. Ele tem sim um pouco de concorrência com o engenheiro de produção. Então talvez a gente poderia tirar ele e colocar no pode crescer. Mas pelo fato de ser uma área assim que é muito importante, mesmo ele tendo essa concorrência com o engenheiro de produção que aprende sobre comércio e aprende sobre logística,
logística, a gente pode colocar ele aqui dentro do nível dos cursos tecnológicos, comparado com os demais, ele com certeza está em alta, além de, obviamente, também poder atuar com concurso público. Então, a gente coloca ele aqui no em alta. Dando sequência, um que eu acho que não vai mudar muita coisa é o design gráfico. Tá? O design gráfico, ele cresceu muito nos últimos anos com a ascensão das tecnologias, com a ascensão do marketing, então ele não tem mais muito espaço para crescer. Até mesmo ele tem um ponto contra, que é essa inteligência artificial. Hoje em dia, querendo ou não, esse trabalho se tornou um pouco menos difícil por conta das inteligências artificiais, mas obviamente não é simplesmente você achar que a inteligência artificial vai substituir, mas sim a inteligência artificial mudou muito esse trabalho. Logo, nesse contexto, ele não vai mais crescer muito, não tem muito espaço de crescimento se a gente pegar toda a avaliação dos últimos anos. Então, nisso, ou ele entraria aqui no pode crescer, ou não muda muita coisa. Mas como a gente já teve uma grande ascensão dele nos últimos anos e não tem mais muito espaço de evolução, eu considero ele aqui no não muda muita coisa. Um que eu acho que vai perder espaço é o gestão de RH, principalmente porque esse profissional ele pode ser substituído por muitos e muitos outros. Por exemplo, profissionais de engenharia de produção podem substituir profissionais de gestão de RH, profissionais que fazem a faculdade de administração podem substituir o profissional de gestão de RH, porque o profissional de administração ele aprende também sobre a parte de recursos humanos. Então, nesse contexto, vamos supor que você é o gerente de uma empresa, você quer contratar um profissional. Você vai preferir contratar alguém de administração ou de gestão de RH? Sendo que você sabe que o profissional de administração vai te dar mais possibilidades, vai te dar um leque maior de atribuições. Nesse contexto, ele é muito preterido em relação ao profissional de administração, que também tem a concorrência de muitas outras profissões. Por isso que eu considero que o gestão de RH perdeu espaço. Um que pode crescer muito, mas a gente não vai colocar ele no está em alta, porque ele também depende de alguns fatores. Vai na mesma linha de raciocínio aqui do tecnologia em alimentos. Gestão da qualidade. A gente sabe que na questão da exportação é necessário ter um controle de qualidade muito preciso e assim muito detalhado, perfeito praticamente. Porque quando tem algum problema na exportação, isso é muito ruim para a imagem das empresas e para a imagem do país. Portanto, o controle de qualidade dentro de uma indústria alimentícia e também as outras indústrias de exportação de matéria-prima e tudo mais, ele é muito rígido. O pessoal aí que trabalha na indústria, os peão, como o pessoal costuma brincar, até fala que o pessoal que faz lá as vistorias, que faz lá a auditoria e tudo mais, eles são muito rígidos, porque tem uma necessidade muito importante disso, tem uma significância muito grande. Logo, nesse contexto, a gente coloca sim ele aqui no pode crescer. Ele só não está em alta porque você não vai encontrar assim, uma demanda muito grande em todas as regiões. Ele é mais limitado a algumas localidades em específico. Por conta disso, a gente coloca ele aqui no pode crescer. Dando sequência aqui, um outro que vai no pode crescer também é o eletrotécnico industrial. E o eletrotécnico industrial, até para a gente resumir e não se estender demais, a linha de raciocínio dele é parecida com esses três: o eletrônico industrial, a automação industrial e os sistemas elétricos. Por quê? Ele concorre muito principalmente com o técnico de eletrotécnica e com o engenheiro eletricista. Então, assim, muitas oportunidades ele pode ser preterido, só que como é uma área assim que está muito em alta e tem uma demanda muito grande de profissionais, a gente considera ele aqui no pode crescer, porque a demanda é muito grande. Uma indústria, por exemplo, de grande porte, ela não vai contratar 2 eletricistas, ela vai ter uns 400. Então, a demanda por esse profissional é muito grande, e por mais que ele tenha concorrência de quem faz o tecnológico, perdão, quem faz o curso técnico e a faculdade de engenharia, a gente considera ele aqui no pode crescer. E o mesmo, no caso, o de manutenção industrial, dentro desses tecnológicos, eu considero o de manutenção industrial em alta. E eu vou explicar para você o porquê. O de manutenção industrial, ele está em alta porque ele trabalha tanto com a parte de elétrica, quanto com a parte de automação e também pneumática. Então, ele é um profissional de manutenção completo e as indústrias gostam muito disso. Por isso que, por exemplo, o curso técnico em eletromecânica, ele é tão bem visto, porque ele trabalha tanto com elétrica quanto com mecânica. Então, por exemplo, vamos supor, eles contratam ele inicialmente para trabalhar com elétrica, mas daí durante um momento tem uma demanda muito grande por profissionais de mecânica. Ele pode quebrar um galho. Então, como a gente tem essa ascensão das indústrias, não apenas indústrias de grande
grande porte, mas indústrias de pequeno e médio porte também, esse profissional aqui ele é completo e ele quebra muito o galho. Então, nesse contexto, como a gente tem um déficit muito grande de profissionais de manutenção, como eu já falei em vários vídeos, porque ninguém mais quer trabalhar com isso, esse profissional está muito em alta e, inclusive, ele pode ganhar muito dinheiro. Por isso que a gente coloca ele aqui. Dando sequência, um que não vai mudar muita coisa, na minha opinião, é o design de interiores, até porque, hoje em dia, isso aqui, no caso, a questão do design de interior é um investimento mais de pessoas que têm um poder aquisitivo maior ou de empresas. Dificilmente uma pessoa que nem eu ou que nem você que está assistindo vai investir em design de interiores, porque o custo é alto e também por que você precisa disso? Então, é um profissional que ele tem mais a demanda de quem tem poder aquisitivo alto e também de empresas. Logo, como o mercado dele é muito nichado e essas pessoas já investem nisso há muito tempo, ele não tem muito espaço de crescimento. Por conta disso, eu considero que ele não vai ter aqui muita mudança no seu mercado. Outro que eu acho que assim, que não vai mudar muita coisa, talvez ele entraria aqui no pode crescer ou perder o espaço, mas a gente vai colocar no não muda muita coisa, é o gestão comercial. Por que o gestão comercial, ele, por exemplo, não está pode crescer ou não perdeu espaço? Ele assim, ele está um pouquinho acima do gestão de RH, porque o gestão comercial, ele tem mais funções e ele é mais importante, tá? Por exemplo, não é toda empresa que tem um RH. Tem muitas empresas que hoje em dia, por exemplo, terceirizam o RH. Agora, por exemplo, se é uma empresa de vendas, ela dificilmente vai terceirizar a parte de gestão comercial, porque a gente sabe que ela é importante, questão de compras, para questão de vendas, porque é justamente onde mora o dinheiro. Então, esse profissional, ele está um pouquinho acima do gestão de RH. Só que o problema dele também é que ele pode ser substituído por outros profissionais. Por exemplo, eu estava uma vez, quando eu trabalhei em CLT, eu trabalhava numa empresa que era da importação e vendas de materiais elétricos, material de iluminação LED principalmente. E quem era a gerente comercial era uma pessoa formada em engenharia elétrica, ou seja, ela tinha conhecimento de causa, conhecimento da parte de elétrica e ela tinha conhecimento em gestão. Então ela fazia essa parte da gestão comercial. Por isso que eu considero que ele não muda, porque em alguns contextos de empresa ele perde espaço para quem é especialista na devida área daquela empresa. Mas como ele é, digamos assim, ele tem mais demanda do que o profissional de gestão de RH, que é muito específico, que é muito nichado, ele fica um pouquinho acima. A gente não pode colocar os dois no mesmo patamar, por isso que eu considero ele aqui no não muda muita coisa. Mas é assim uma área muito importante, porque o ponto contra tem muita substituição por outros profissionais. Outro que não vai mudar muita coisa, que já cresceu muito nos últimos anos, é o profissional de marketing, tá? Deixa eu até colocar ele aqui, vai ficar aqui, isso. Ele não muda muita coisa, na mesma linha de raciocínio de design gráfico. Cresceu muito nos últimos anos, principalmente nessa questão aí do tráfego pago, só que de uns 2 anos para cá, essa questão do tráfego pago, ela perdeu espaço, porque hoje em dia as pessoas querem mais uma venda, querem mais um marketing relacionado com a conexão entre o infoprodutor e, obviamente, a pessoa que está querendo fazer uma aquisição. Vamos supor, você não gosta mais muito daquele negócio assim, mecânico, daquele negócio artificial. Você quer algo mais realista. Então, por isso, o profissional de marketing não tem mais tanto espaço de crescimento, principalmente nessa questão de tráfego pago. Hoje em dia, o negócio é mais tráfego orgânico. Além disso, ele cresceu muito de 2010 para cá. Se você pegar a ascensão da internet, ela está muito associada à ascensão do marketing. Então, ele já não tem assim muito espaço para evoluir. Ele estagnou, ele está aqui num ponto assim que é muito elevado e não tem mais para onde fugir. No caso, não tem mais para onde crescer. Por isso que eu considero ele aqui no não muda. E um outro ponto é que esse profissional ele também não é regulamentado. Então, por exemplo, se eu quiser me especializar em marketing, eu posso trabalhar assim, fazer uma faculdade. Então, por isso que eu considero ele aqui não muda. Um que pode crescer é a parte de rede de computadores, principalmente nessa questão aí de tecnologia sem fio, né? Os famosos satélites aí, que nem o Elon Musk, e até mesmo a questão da fibra ótica, que vem evoluindo ano após ano. Então, como ele é um profissional especialista nisso, além de tantas outras coisas que ele pode trabalhar, ele tem muito espaço de crescimento ainda, e ele é, de todos, o único que é especialista nessa parte de redes, tá? Por exemplo, tu pega um eletrotécnico. O eletrotécnico, ele vai ter uma noção de redes, mas não vai conseguir trabalhar. Para o eletrotécnico conseguir trabalhar com redes, ele precisa se especializar. O máximo que alguns eletrotécnicos conseguem é fazer ali a instalação, mas, por exemplo, configuração, protocolo e tudo mais, é somente um especialista em redes. Então, esse cara aqui não tem nem muita concorrência. Ele poderia aqui estar em alta, mas assim, a demanda dele ainda é um pouco restrita se comparar com manutenção industrial. Mas ele quase entra aqui no em alta, mas a gente pode manter ele aqui no pode crescer, que já está suficiente. Mas é uma área muito bacana e que tem pouca concorrência de outros profissionais. O mesmo é válido para telecomunicações,
também não tem muita concorrência, ainda tem muito espaço de crescimento, então ele também entra aqui no pode crescer e não muda muita coisa o gestão financeira. A gestão financeira também é bem comparado aqui com a gestão comercial, também tem muito mercado, ele pode crescer, mas assim, se você pegar nos últimos anos, ele já teve um grande crescimento e o ponto dele é que ele tem concorrência aí com outros profissionais, como por exemplo engenharia de produção. Então, tanto gestão comercial quanto gestão financeira, eles flutuam entre o pode crescer e o não muda, principalmente. Mas como eles já cresceram muito nos últimos anos, eu considero os dois ali como não muda, tá? É um mercado assim que já está bem estagnado, já teve muito crescimento nos últimos anos, por isso que eu considero eles aqui com o mercado já estabelecido. Não estou dizendo aqui que não vale a pena. Por exemplo, não estou dizendo que o não muda você não deve cursar, ou perdeu espaço você não deve cursar. São todos cursos muito bons e é aquele negócio. Quem consegue se destacar sempre encontra oportunidades. Por isso que eu considero eles cursos para você ficar de olho. Não quer dizer que ele é ruim só porque ele está aqui no não muda. Então, para a gente resumir aqui o vídeo, os nossos cursos tecnológicos que estão em alta: manutenção industrial, comércio exterior, fabricação mecânica, análise e desenvolvimento de sistemas e o de logística. Os que podem crescer: telecomunicações, redes de computadores, eletrotécnica industrial, gestão da qualidade, eletrônica industrial, automação industrial, sistemas elétricos e gestão de TI. E tecnologia em alimentos. Não muda: gestão financeira, marketing, gestão comercial, design de interiores, design gráfico, gastronomia, radiologia, segurança do trabalho. Perdeu espaço: gestão de RH e gestão ambiental. Então ficou assim o nosso Tier List. Pessoal, antes da gente continuar, uma coisa que eu queria destacar para você que é muito importante, que quer se destacar em qualquer uma dessas áreas hoje em dia, é a fluência em inglês. Sabe por quê? Por exemplo, tem 3 motivos. O primeiro: se você quer morar fora do Brasil, quer fazer um curso e morar para fora do Brasil e ganhar em dólar, o inglês é essencial. Primeiro ponto. Além disso, se você não quer morar fora do Brasil, você pode morar no Brasil e trabalhar para empresas do exterior, por exemplo, home office, e assim ganhar em dólar. E para isso, o inglês também é muito importante. E por fim, se você quer, por exemplo, trabalhar no Brasil, você pode acompanhar o que é tendência lá fora, se antecipar, e quando chegar aqui, você tem todo o mercado para explorar sozinho, e assim você pode cobrar o valor que você quiser. E para isso, o inglês também é muito importante. E além disso, você precisa saber que no Brasil pouquíssimas pessoas são fluentes em inglês, menos de 1%. Então, se você alcança a fluência, além de tudo isso, você se destaca muito e pode encontrar as melhores oportunidades e os melhores salários. Ou seja, você pode ganhar muito mais dinheiro se souber inglês e usar ele da forma correta. E não precisa se preocupar em fazer aqueles cursos que você paga uma fortuna e nem aprende o inglês de verdade. Você pode aprender muito mais rápido, aprendendo aquilo que você precisa de verdade, fala e escuta com métodos totalmente inovadores. E além disso, você pode pagar um valor super barato, menos de R$ 400, para aprender inglês de verdade, e ainda pode parcelar em até 12 vezes. Tudo isso você encontra na jornada do autodidata inglês. Então você não perde o seu tempo, não deixe isso para depois. Comece a aprender inglês hoje mesmo. O link está na descrição e também no comentário fixado. Então é isso, pessoal. Basicamente esse aqui é o nosso tier list dos cursos tecnológicos em alta, os melhores cursos tecnológicos para 2025. Se você gostou desse vídeo, se quer comentar alguma coisa, acha que faltou algum, mudaria a posição de algum, você está convidado a deixar aqui nos comentários a sua opinião de maneira educada. Isso é sempre muito importante e ajuda a deixar esse conteúdo cada vez mais rico. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para não perder nenhum conteúdo. E, obviamente, assista esse vídeo. Lá a gente traz mais algumas reflexões a respeito do mercado para 2025 e eu tenho certeza que vai ser muito importante para você assistir esse vídeo.